Olá, estamos reiniciando o programação e Cidadania na Comunidade e o nosso programa está maravilhoso, com muitas participações diferenciadas e atendendo aí os mais diversos públicos que acompanham o nosso programa. Empreendedorismo, atividades comunitárias, projetos comunitários e também falamos sobre saúde. Hoje está comigo Daniela Bernard Lenzi. Ela é fisioterapeuta especialista em dermatofuncional e biomédica. Boa tarde. Isso eu aí. Dei uma patinadinha, mas não faz mal. Nosso Fisioterapia dermatofuncional. É assim que fala? Isso. Que maravilha. Queremos conhecer um pouquinho a nossa entrevistada. Então, eu já sou formada há 22 anos, né? Me formei aqui na FURB e depois fiz a especialização, então, nessa área. E trabalhei por muitos anos fazendo atendimentos, né? E daí iniciei uma carreira na área da docência, né? Então, estou há 17 anos trabalhando no SENAC. Trabalhei como professora de graduação, pós-graduação, cursos técnicos, cursos livres também. Também coordenei a faculdade, né, de estética e também tenho uma clínica de estética e uma distribuidora de cosméticos. A distribuidora de cosméticos chama Espada Pele Blumenau. É uma franquia onde eu forneço produtos para profissionais da área de estética. Dou também treinamentos, cursos, também relacionados à área da estética. E a clínica, então, onde eu atuo como fisioterapeuta dermatofuncional, com diversos procedimentos estéticos e hoje com foco, inclusive, na estética integrativa. É tão bacana a gente estar falando com uma mulher com tantos predicados, com tantas especialidades, então parabéns, né, já de início. Obrigada. E realmente o tema é bastante interessante, né, hoje em dia quem não tem uma dor ou quem não tem alguma situação que precisa, né, de um fisioterapeuta, não é mesmo? Sim. Então, vamos falar um pouquinho das atividades que você realiza nessa tua função. Como é que é? Porque muita gente deve ter perguntado, dermatofuncional e biomédica, o que é exatamente? Então, a faculdade de biomedicina concluí ela mais recentemente, né? Tem somente 1 ano, mas a parte de fisioterapia, então, já são 22 anos. A especialidade de dermatofuncional é uma área que trata da reabilitação da pele, né? Então, eu sempre foquei nessa área da estética, né? Então, e nos últimos tempos, de acordo com os estudos que eu vim fazendo, os cursos que eu compareci, né, nesses últimos anos, eu comecei a ingressar nessa área da estética integrativa, né, que ela tem uma abordagem um pouquinho mais aprofundada do que a estética convencional, né? Então, como tudo, a gente passa por uma evolução, né? Então, com o desenvolvimento da tecnologia, dos estudos, seja na área de equipamentos, cosméticos, o que a gente consegue perceber com a estética integrativa, né? Que muitas vezes a gente utilizava determinados recursos, fazia determinados procedimentos e a gente, às vezes, não tinha um determinado resultado, né? E aí a questão, por que você não tem o resultado, né? O produto não é bom, o equipamento não é bom, o profissional não sabe operar o equipamento, né? Mas não existia uma preocupação mais aprofundada em relação a esse indivíduo que recebia o tratamento, né? O que eu quero dizer com isso, né? A gente precisa se preocupar muito com o terreno biológico, né? Então, por que às vezes você tem 2 pessoas com as mesmas características, uma apresenta resultados e a outra não, né? Então, a gente tem muitos biomarcadores, né, que podem nos direcionar a saber se esse corpo vai receber bem um tratamento estético ou não, se ele está apto para isso. Por quê? Porque às vezes o indivíduo tem uma inflamação subclínica. Aparentemente ele está saudável, né? Mas ele tem uma inflamação, ele tem uma intoxicação por metais, ele tem, de repente, parasitas, né? E ele precisa passar por um processo de desparasitação, desintoxicação de metais, para então você conseguir
de fato entrar com um tratamento estético e ter resultado, né? Então, não tem muito cabimento a gente inflamar, por exemplo, um corpo que já está inflamado, né? Então, a gente precisa trabalhar primeiro essa inflamação para então, depois, você entrar com um tratamento estético e obter um resultado. Que maravilha! A gente nem imagina que tem, né, um trabalho tão dedicado e também com tanta profundidade de informações. Isso. E até dos procedimentos, né? Sim. Porque as pessoas acham que cuidar da estética é só ir ali, né? Faz um tratamento, passa um creminho, né? E não é. Então, hoje, na sua clínica, as pessoas têm como obter mais informações a respeito disso? Sim, nós trabalhamos com uma avaliação, né, personalizada. Então, a gente senta, conversa para conhecer esse paciente, ver quais são as queixas, quais são as expectativas que ele tem em relação ao tratamento. Então, existe toda uma investigação do estilo de vida, dos hábitos. Inclusive, agora estou desenvolvendo também uma linha de suplementos que logo vai estar chegando. Aí você vem avisar a gente aqui. Venho avisar. Tá bom. Eu desenvolvi um protocolo que chama o protocolo Integra Beleza, que é justamente essa preocupação em a gente alinhar e trabalhar essa parte externa, né? Tratar a pele, mas também tratar a saúde de maneira interna e também a parte energética e emocional desse paciente, né? Porque a gente precisa desse equilíbrio, saúde, corpo e mente. Como falamos aqui várias vezes, então, estética integrativa, o que seria e quais os principais diferenciais dessa estética integrativa em relação à outra? Você falou alguma coisa, mas vamos falar novamente. Então, a gente vem dessa estética convencional, onde a gente fazia tratamentos superficiais, né? Tratava somente a pele sem se preocupar com a parte interna, né? Então, a estética integrativa, ela vem justamente na personalização e nesse tratamento in e out, né? Então, a gente analisar se esse corpo tem inflamação, como é que estão essas células, como é que está essa nutrição, como é que esse corpo vai receber aquele tratamento que eu vou colocar, né? Então, às vezes é necessário passar por uma desintoxicação antes, né? Às vezes, somente uma desintoxicação básica, usando manta térmica, às vezes na questão de suplementação mesmo. Eu trabalho também com ozonioterapia, né? Então, o ozônio, ele acaba sendo um tratamento fantástico, porque a gente consegue trabalhar parte capilar, a gente consegue trabalhar a parte estética, a gente consegue trabalhar a imunidade, né? Então, existe suplementação também à base de ozônio, né? Então, é uma abordagem bem completa, né? Para que esse paciente receba o melhor tratamento e ele tenha um resultado mais prolongado. Isso quer dizer que, então, isso tudo, ele realmente impacta os resultados, né, do tratamento? Muito, muito. Todo esse objetivo, né, é que essa paciente, ela tenha um tratamento mais efetivo, né, que atenda essa expectativa dela e que seja um tratamento também duradouro. Porque a gente não pode esquecer que estética, ela é um sintoma, né? Então, não existe estética sem um corpo saudável. Então, a gente precisa ter essa abordagem integral. E quais são as tendências, né, e as inovações mais promissoras na estética integrativa para este ano? Então, a gente tem aí algumas tecnologias, né? Então, a gente agora está começando a trabalhar lá na clínica com a tecnologia HIFE, né? Que ela serve também para desintoxicação, para desparasitação, para fazer alguns tratamentos como suporte, né? A parte de suplementação, que também eu falei que já vai ser uma novidade esse ano, que vai estar incluído em todos os nossos protocolos de tratamento, né? A gente tem trabalhado bastante agora com o procedimento de criolipólise, né? E que seria? A criolipólise é o congelamento das células de gordura, né? Então, de uma maneira não invasiva, né? Então, só que não aborda somente a criolipólise, né? A paciente passa o dia lá congelando as diversas partes do corpo onde ela precisa, só que antes é feita toda uma avaliação, é feita uma suplementação oral para essa pessoa tomar, né? Então, às vezes ela precisa fazer algum protocolo de desintoxicação antes de fazer o procedimento de criolipólise.
né? E então, são vários recursos que a gente utiliza. A gente tem também uma avaliação, além da avaliação tradicional estética, né? A gente também trabalha com a biorressonância, que é um equipamento que ele capta as frequências das células, então a gente consegue, através de um exame de biorressonância, detectar possíveis problemas que essa pessoa ainda não começou a manifestar, né? E aí a gente pode intervir antes desse problema se manifestar efetivamente. Identifica quais são os problemas e já também faz uma prévia do que poderia acontecer, é isso? Isso, Bacana. e a gente faz a interpretação, né, desse exame. Então, por exemplo, para ficar um pouco mais fácil de entender, né? Esses dias eu fiz agora uma análise de biorressonância e apareceu na biorressonância da pessoa que ela tinha uma diminuição de colágeno, né, que ela tinha alteração na melanina, né? Então, o que isso quer me dizer? De acordo com todo o restante do histórico dela, que eu já tinha coletado antes, mais esse exame da biorressonância, então a gente viu que é uma pessoa que tem uma tendência a formar melasmas, manchas de pele, né? Então a gente já passou uma suplementação oral para essa pessoa, de forma que ela possa diminuir e controlar o processo inflamatório subclínico do corpo, né? E também já pudemos orientar cosméticos adequados, né? Para prevenir o aparecimento de manchas nessa pele, e também suplementação envolvendo produção de colágeno. Então, não somente tomar colágeno, mas também todos os outros ativos que são necessários para o próprio corpo da pessoa fabricar o colágeno, né? Então, vitamina C, silício, etc. Que com certeza vai contribuir muito para a questão das rugas, falando bem popularmente. Com certeza. Então, é uma abordagem bem integral, e a gente não pensa somente na estética externa, né? Mas a gente pensa também em toda a questão das cartilagens, do corpo, né? Para que esse corpo esteja literalmente nutrido, né? E com bastante saúde para apresentar uma estética, então, mais favorável para cliente. Quanto tempo leva, digamos assim, um tratamento em média? Aí vai depender dos recursos que são utilizados, né? A avaliação, a gente leva em torno de 40, 50 minutos, 1 hora no máximo para fazer essa avaliação. E aí, através dessa avaliação, a gente já detecta o que é necessário, né? Seja em termos de suplementação, seja em termos de recursos que podem ser indicados para aquela paciente, né? De acordo com a queixa que ela tem, porque aí o tratamento é montado de acordo com essa especificidade, né? Que maravilha. Como as pessoas podem contactar com a nossa fisioterapeuta? O Instagram da clínica é @clínica DRA Daniela Lenzi, clínica doutora Daniela Lenzi. A página da distribuidora de cosméticos é @espadapele Blumenau. E o telefone de contato da clínica é 47984281088. É o WhatsApp também? É o WhatsApp também. As pessoas podem fazer contato por ali para agendar? Podem, com E certeza. ela se localiza aonde? Fiquei sabendo aqui? Na Rua 15, no Edifício Brasília, quase em frente ao Bremen Center. Que maravilha. Nós colocamos aí, e vamos repetir o telefone, colocamos na tela. 428 1088. Isso, e as redes sociais, Clínica Doutora Daniela Lenzi. Isso. E Espadapele Blumenau. Então tá, a gente colocou na tela para que as pessoas possam ver com mais tranquilidade, porque falando rápido, às vezes não assimila, né? Com certeza. Tá certo? A gente já, né, vamos deixar aqui uma prévia, não tem uma data certa, mas vamos estar conversando para vir aqui falar de algum assunto específico à sua escolha. Tá bem. Para que as pessoas possam entender um pouco mais, hoje é só para conhecer um pouco da profissional. E claro, da sua empresa, saber tudo que faz, mas com certeza esse assunto é bastante pertinente, né? E hoje cabe muito a gente falar sobre saúde, em especial nessa área. Com certeza. Muito obrigada. Muito obrigada, então. Mas antes de qualquer coisa, eu quero que você deixe uma mensagem ali para os
para os que estão nos acompanhando. Com certeza. Então, gente, a gente não pode esquecer que a estética, na verdade, ela é um sintoma. Não existe estética sem saúde. Não existe estética num corpo que não está saudável. Então, a gente precisa ter esse pensamento sempre, né? Saúde em primeiro lugar e a estética vai ser consequência. É isso, então. Muito obrigada, olha, foi maravilhoso ter você aqui conosco. Daniela, volte sempre, a gente vai estar conversando, né? E que as pessoas que estão nos acompanhando têm que aí se preocupar um pouquinho mais com a sua saúde, né? Muitas vezes a gente fica esperando o quê? Vamos lá, né? Vamos dar aí um revigoramento, né? Ao nosso corpo, porque com certeza isso vai facilitar e favorecer muito o nosso lado emocional. Enfim, é isso? Com certeza. Maravilha. Certo. Muito obrigada. Então, você que está nos acompanhando, não saia daí, fique aí que nós teremos mais. Olá! Estamos reiniciando o programa Ação e Cidadania na Comunidade. E neste bloco, devemos ser bem alegres. Por que devemos ser bem alegres? Porque estaremos aqui, já vocês vão ver com quem, né? Com uma pessoa que é maravilhosa e que é símbolo aí dos trabalhos ligados à divulgação da nossa cidade, né? Estamos no quadro especial entidades e associações, mas em especial estaremos aqui gente que faz a diferença e vamos falar das cartilhas educativas. Então está comigo quem? Luiz Sé. Olá, como é que está? Tudo bem, Salete, obrigada pelo convite mais uma vez para a gente estar aqui e poder falar um pouco dos nossos projetos, tá? E estou à tua disposição aí para responder as tuas dúvidas, tuas perguntas sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo, que são as cartilhas educativas. Quando eu falo que é uma alegria sempre estar com o seu Luiz Sé, porque a gente está sempre em muitos eventos, né? E o seu Luiz Sé, além de ser o publicitário e o idealizador, né, dos personagens Vovô Chopin e a família Chopin, ele também faz a sua parte social, né, através das cartilhas educativas. Mas todos os lugares que a gente está é sempre uma alegria, porque a alegria deles, né, por ser os representantes desses personagens tão importantes para Blumenau, né, que é Vovô Chopin e a família. Eu quero deixar aqui o meu abraço à Valdete e também ao Rafael, né, que faz parte da família. Vamos falar um pouquinho, então, das cartilhas, né? Que a gente já teve outras oportunidades, sim, mas sempre tem novidades, então não pode deixar de vir aqui falar um pouquinho. Como é que foi nesses últimos tempos? Já lançamos algumas cartilhas? Nós temos no final do ano nós lançamos, né, essas duas aqui. Vou pegar para você. Isso. A cartilha, tem uma que é sobre o Natal. Nós Sim. lançamos, e isso num formato diferente, que é com jogos e passatempo, e o interior dela é todo preto e branco, porque acabamos descobrindo que a criançada gosta mesmo de fazer os passatempos e colorir. Que então legal. Nós lançamos uma sobre o Natal e outra sobre férias, para que as crianças no período de férias escolares tivessem uma atividade, tivessem a oportunidade de ficar em casa e colorindo, saindo um pouco aí do computador e do celular e acompanhando os trabalhos, pintando as nossas cartilhas no papel. Que maravilha, então. Quantas cartilhas mais ou menos tivemos até agora aqui? É um trabalho fantástico, educativo, né? E também de lazer, que é o caso dessas aí de férias, né? Quantas, mais ou menos? Nós lançamos até agora, desde 2012, quando nós começamos, junto com o SESCOM, nós lançamos quase 40 títulos. Tá? Que vai desde o imposto contribuinte, turismo. O turismo depois, no ano passado, nós relançamos a cartilha de turismo com o texto todo em alemão. Olha só. Então era um negócio diferente. E tinha o QR Code que, se a pessoa não entende... Bom, eu não vou ler porque eu não entendo alemão, mas tinha o QR Code ali que podia clicar e estava ali o texto todo em português, a cartilha em português
estava ali dentro também. Então, não tem desculpa para dizer que não tem desculpa para não ler, né? Sim. Nós lançamos junto com o Procon uma cartilha que era a Defesa do Consumidor. Essa cartilha Defesa do Consumidor, na época do Caminha, quando ele era diretor do Procon, nós montamos, com base na cartilha, um desenho animado. Esse desenho animado produzido pelo Estudo Bellic, aqui de Blumenau, um estudo hoje internacional, porque trabalha até para a Disney. Nós lançamos um desenho animado que pode ser visto no YouTube, né? Quem quiser ver, assistir o desenho, transformamos a cartilha num desenho animado. Olha só. Então, quem quiser acompanhar, está lá à disposição. Depois lançamos outras sobre eleições, sobre reciclagem, sobre seguro, sobre cidadania, lavar as mãos, trânsito, dengue, criança e adolescente, meio ambiente, água. Uma cartilha com poesias também, com o Vovô Chopin, né? Então são mais de 30 cartilhas, tem sobre natureza, diabetes, então uma infinidade de títulos que nós temos na rede social. Alguém que tiver interesse, né, em conhecer. Então vamos informar, né? A rede social é Vovô Chopin. Algumas cartilhas dessas, inclusive a do Procon, nós reeditamos a convite da prefeitura de Imbituba, que viu a cartilha, gostou, aí pediu para a gente imprimir uma quantidade com base na cartilha de Blumenau, com a logomarca da prefeitura de Imbituba, tal, para ser feito um trabalho pelo Procon de Imbituba nas escolas. Olha que maravilha! E foi criado aqui e já teve interessados em outras cidades. Né? Certo. Nós criamos agora também, mas no ano passado, uma cartilha para o Instituto Oliveira de Joinville. Aí não era com o Vovô Chopin, era com o personagem que eles têm, sobre câncer infanto-juvenil. Olha só, temas bem relevantes. Né? Um tema assim até bem difícil, né? Porque nós tivemos que ter, assim, por parte deles, acompanhamento sobre as informações. E mais recente, agora está em fase de acabamento, uma cartilha sobre o Rio Camboriú. Também para o pessoal lá de Balneário Camboriú, né? Que nós elaboramos o material, criamos os personagens, que também não é com vovô, personagem específico para essa cartilha de Balneário Camboriú. E vale lembrar que todos os temas, né, títulos publicados, todos eles, o conteúdo sempre teve aí a revisão e acompanhamento das entidades, instituições. Sim. A ver com o tema, né? Sim, por exemplo, nós lançamos a cartilha da dengue, tá? Essa cartilha passou pelo crivo da Eleandra, que é lá da Secretaria de Saúde, né? Nós lançamos uma sobre doação de sangue, que passou pelo crivo do EMOSC. Então sempre tem o acompanhamento, a aprovação, a revisão, principalmente nessas da área da saúde, de profissionais e de entidades ligadas àquele tema. Que maravilha! E hoje está em foco aí alguns projetos novos também, né? Primeiramente, aqueles que estão sendo aí... Nós temos esse aqui, o MEI, que já lançamos, né? Agora já o pessoal recente, né? Foi agora recentemente? Esse recente. Sim. Tá? Isso aí é uma orientação a todos aqueles que querem se inscrever como microempreendedor individual e tem dúvida, né, de como funciona, os direitos e os deveres, né, porque às vezes a pessoa procura mais pelos direitos e esquece os deveres. Mas ele tem que ter, então, a contrapartida, que é a mensalidade, que é a prestação de contas e todo esse negócio, porque senão ele vai perder o título de microempreendedor individual. Então nós lançamos esse material e está sendo distribuído pelo PROMEI, que é uma entidade, né, que a nossa amiga Salete é vice-presidente, junto com... E que o senhor foi o primeiro presidente? Eu fui o primeiro. A ideia veio do Cláudio Schmidt, que é o nosso contador, e hoje o presidente é o Beto Tribes, e a Salete é a nossa vice-presidente. E esse material aqui vai estar sendo distribuído pelo PROMEI, para todas as pessoas que têm interesse em conhecer um pouco mais.
Quem não sabe, o PROMEI é a Associação dos Apoiadores aos MEIs, microempreendedores individuais, e também aos ME, que é microempreendedores. Esta é a designação do que quer dizer PROMEI, né? PROMEI, exatamente. Isso. O PROMEI quer dizer que é a favor do MEI, ajudando Isso. o MEI, tá? Para que ele não aconteça de esquecer de pagar a sua contribuição, de ultrapassar hoje 81 mil por ano, né? Porque daí vai perder a categoria do MEI, né? E daí vai ter que pagar o imposto normal de uma empresa normal, né? Quem se cadastra como MEI tem o direito até de fazer um empréstimo, hoje na Bluesol, por exemplo, de até R$5.000, com juros zero, né? Só devolve o dinheiro. Então é dividido em 8 parcelas. A 8ª parcela, então, para quem paga tudo certinho, é assumida pelo próprio banco, e seria o juro, né? E aí a pessoa não paga. Então, o juro zero para quem precisar de dinheiro para dar uma agilizada na sua empresa, né? Às vezes uma facção, moto ou qualquer coisa, né, que a pessoa tenha como profissão, tá? Pode utilizar o Bluesol e buscar esse dinheiro lá, esse empréstimo de até 5 mil, e não paga juro nenhum. E através do PROMEI, né, que é uma entidade que alavancou agora neste ano, né, com essa nova diretoria, Sim, que o senhor citou já alguns nomes, e que tem alguns representantes também ainda dos fundadores, né? certo, A gente conseguiu agregar, sim, né, seu Haroldo Knights, Orlando da Silva e outros que vieram, inclusive, também junto conosco para fomentar aí as atividades do PROMEI. Haja vista que agora nós estamos no ciclo de capacitação, onde a certo. gente está aí buscando a parceria, e a gente já tem muitas delas, né? Sim, Mas para trazer informações para melhor atender os MEIs, né? com que certeza. é a Praça do Empreendedor, o próprio Sebrae, né? Sim. E agora a gente também vai ter em breve aí uma das reuniões que vai acontecer também na AMP, mas através da Praça do Empreendedor. Certo. Enfim, a gente está procurando fazer essas dinâmicas para a gente ter informações, e para você na comunidade, né, que está precisando, né, saber um pouquinho mais sobre MEIs, né, procure aí o PROMEI. Pode ser através do nosso contato, né, que eu vou deixar na tela. Eu vou deixar o meu próprio, porque consta na cartilha, é isso, né, Solicé? Sim. 47991078117, onde a gente vai poder informar o que a gente está realizando, quais são os benefícios de ser parceiros do PROMEI, de ingressar no PROMEI, que nós vamos estar fomentando várias programações que possam estar melhor atendendo os MEIs. É isso? É isso aí mesmo. E com todas as vantagens que o MEI oferece, né, aos microempreendedores, que é assim, conta para aposentadoria. Se acontecer, se o cara for um motoboy, cair, se machucar, ele pode se encostar pelo INSS. Tudo conforme é feito na empresa. O MEI também te oferece, tá, toda ajuda, todo apoio, né, que numa empresa normal de microempresa oferece. Tá certo. Mas nós estamos aí também, que nós participamos, né, do Conselho Comunitário de Segurança, né? Sim. É lá do Garcia. Eu participo de todos pela Conseg, né? Associação dos Consegues, e nós estamos fomentando aí a cartilha, que tem que sair daqui a pouco, como se diz, né? Certo. Vamos mostrar a cartilha? Vamos mostrar a cartilha. E aí a gente está pedindo já para que você tenha interesse em contribuir para que a gente tire essa cartilha e que nós possamos estar também levando essas informações, em especial para os alunos, né? Sim. Através das palestras. Então, nós estamos aí buscando os apoios para tirar essa cartilha, é isso? Exatamente. Esse é um trabalho que surgiu lá no Conseg, né? E que agora foi transformado numa revistinha que fala sobre segurança. Público-alvo, criança, para que ela aprenda a se deslocar, né, nas ruas, atravessar uma faixa e outras coisas mais, e que a criança ela vai receber na escola, além de uma palestra, vai poder levar para casa, e aí vai envolver a família inteira, o pai, a mãe, irmão, avô,
Essa é a nossa finalidade, é levar o material para dentro de casa e fazer as pessoas participarem. Maravilha. Inclusive, a gente participou também aí recentemente de uma reunião do Maio Amarelo e a gente colocou, Sim. né, tendo em vista que todo o trabalho que é realizado em prol que a comunidade tenha mais segurança, né? Com certeza. Isso vem a somar, inclusive, com a questão segurança no trânsito. Exatamente. Então, esse daqui nós estamos buscando, né, os apoiadores que nós queremos tirar em breve, né? Em breve. Bem breve mesmo. Exatamente. Temos ainda esse daqui que vai estar sendo... A dengue isso aqui na verdade, vai ser uma reedição. Reedição. Como a dengue voltou a atacar, a gente tinha já esse projeto, já de uns anos atrás. Nós estamos reeditando esse material, tá? Que em breve já vai estar circulando também. Nós vamos distribuir em escolas, empresas, onde o Vovô Chopin for, esse material vai estar presente. Sempre custo zero, né? Esse material distribuído gratuitamente, né? Para que as pessoas possam ter acesso com facilidade. Por isso, da necessidade dos apoios, né? Sim, precisamos sempre de apoio para tirar a impressão. Para poder bancar, né, a produção do material e poder distribuir gratuitamente. E qual que é a novidade? A novidade para esse ano, como ano passado nós lançamos uma cartilha sobre os 200 anos da imigração alemã aqui em Santa Catarina, esse ano nós estamos começando já a trabalhar, uma cartilha sobre os 150 anos da imigração italiana em Santa Catarina. Como eu sou de origem... Deixa eu dar um closet aqui. Como eu sou de origem italiana, não podia deixar, já que eu fiz da imigração alemã, fazer também da imigração italiana. Essa é uma prova, né, que nós temos da capa. Já estamos elaborando o material. Vai ser colorido, né? Vai ser todo colorido, papel couché, como sempre, né? igual as cartilhas que a gente desenvolve do Vovô Chopin. Só que ali, na verdade, é um outro personagem. É um italiano que nós criamos como personagem e que vai fazer parte dessa cartilha também distribuída durante o ano dos 150 anos da imigração em todos os cantos, escolas principais, né, para que tomem conhecimento da cultura italiana, que é muito forte na nossa região, né? Assim como Blumenau tem a força da imigração alemã, nós temos outras cidades, né, que têm força na imigração italiana. E nós estamos buscando patrocínio, eu digo nós, porque a gente está nessas parcerias de Sim, todas as entidades exatamente. E a gente quer, né, que esse material maravilhoso saia do papel, né? Com certeza. Buscando aí apoiadores. Sim, precisamos, sempre. Ok, vamos colocar os contatos, né? Para que as pessoas que queiram colaborar no sentido de ser apoiador, né, das cartilhas, ou até procurar outras informações acerca do trabalho do Vovô Chopin também nessa área da questão educativa, né? Redes sociais, Vovô Chopin, sem os acentos, né? Tanto qualquer um da rede social, acessando nesse nome, já consegue vislumbrar aí quais são os contatos. Sim. E o contato telefônico, o senhor sabe de cor? Vamos colocar na tela também? Vamos colocar na tela. Então eu vou dizer... Pode falar. 47 99208 4896. Isso quer dizer, então, 99208 4896. Isso aí. Exatamente. É isso? A sua mensagem para quem está nos acompanhando. Bom, sempre agradecendo, né, a Saled pelo convite, aqui é a TV Galega, né, que recebe a gente tão bem, e os nossos apoiadores, né, que são os nossos anjos da guarda, que sem os apoiadores a gente não conseguiria editar essas revistas. Agora, em 12 anos de trabalho, são quase 40 títulos publicados. Então, cada um é uma história diferente, né? Então, agradecer a todos que nos apoiam nessa caminhada de fazer esse trabalho educativo e poder distribuir gratuitamente esse material, sendo em escolas ou empresas ou eventos em que o Vovô Chopin participa. Agradecer sempre a participação do Rafael e da Valdete, que fazem lá o vovô e a vovó, são parceiros, tá? E todos os outros que acompanham a gente também fazendo o nosso vovô ao vivo. Maravilha! Muito obrigada pela sua participação, sucesso cada vez mais, que Deus lhe dê longa vida, né? Para que possa
cada vez mais produzir esses trabalhos maravilhosos e, claro, alegrar aí a comunidade Blumenau e não só Blumenau, todas as cidades que também lhe buscam, né, através da sua pessoa para levar o Vovô Chopin e a sua família para esses eventos. E aí, com certeza, muitas pessoas ficam muito felizes, né, de estarem pertinho dessas figuras maravilhosas, ok? Ok, obrigado. E você que está nos acompanhando, não sai daí, fique aí, porque nós teremos mais. Olá, eu sou o Subtenente de Almeida e estamos aqui para a mensagem do dia no programa Ação e Cidadania na Comunidade. E como é bom a gente ter um amigo, como é bom a gente ter pessoas que nos amam, como é bom ter pessoas que têm um bom conselho, não é verdade? E o amigo é aquele que, quando observa que o seu amigo está indo para um mau caminho, está pensando coisas que não são coerentes, que podem trazer um malefício para ele, né, para a própria pessoa no futuro, ele vai advertir, ele vai chamar atenção, ele vai repreender. Ele não vai pegar aquele ato que está sendo ali autossabotador, que seu amigo está fazendo, e vai pegar como se fosse uma sujeira, vai levantar um tapete e varrer aquela sujeira para debaixo do tapete. Não, ele vai repreender, ele vai trazer à luz, ele vai expor, ele vai dizer, olha, você tem que mudar, isso não está correto, isso aí vai te fazer mal, isso aí vai fazer com que você se perca. Então, é uma atitude de um verdadeiro amigo. E eu tenho uma palavra de Deus que fala aqui justamente desta importância de ter amigos, dessa importância de ser repreendido, e eu quero compartilhar agora nesse momento. Vamos lá? E esta palavra está no livro de Provérbios, no capítulo 28, versículo 23, que diz o seguinte: corrija uma pessoa e no futuro ela apreciará isso mais do que se você a tivesse elogiado. Olha só o que fala aqui. Diz que quando uma pessoa é corrigida e ela é para o bem, no futuro ela vai agradecer mais pela repreensão que ela teve de você do que se você naquele ato errôneo dela você tivesse elogiado. Porque isso vai trazer alinhamento. E a pessoa que está alinhada, ela vai ter uma vida abençoada em obediência aos princípios de família, aos princípios de bom comportamento, que isso tudo são princípios cristãos, isso tudo vem do céu. Porque quando eu trato bem as pessoas, quando eu ajo de forma coerente, em amor, em paz, em segurança, eu estou trazendo o céu para a terra, eu estou trazendo o caráter do céu para a terra. Assim como na oração do Pai Nosso diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E isso também é possível através de nós, cristãos que estamos aqui, levando essa boa mensagem através do nosso comportamento, daquilo que falamos. E sempre nós precisamos nos policiar, ou seja, sempre precisamos de conselhos, de pessoas que estão ali dispostas no dia a dia, nossos amigos, pessoas que querem ver o nosso bem, não puxar o nosso tapete, mas querem ver a gente bem, para nos dar um bom aconselhamento, para a gente sempre ficar ali. Uma vida reta, uma conduta muito boa perante Deus e perante as pessoas. Que essa mensagem venha a frutificar dentro da gente. Que a gente venha ter essa atenção e ter ouvidos abertos para ouvir e receber no coração todo bom conselho para a nossa edificação, para que Deus seja glorificado através de nossas vidas. Um grande abraço.